Eu vou tentar resumir aqui um pouco. Acho que para falar de trauma, primeiro eu vou trazer esse conceito que você falou da gente se entender, reconhecer como humano, né? Porque às vezes isso tá vindo muito no lugar de se reconhecer como humano, de se reconhecer no lugar de fragilidade. Não é sobre isso não, gente. Se reconhecer como humano é reconhecer o lugar de muita força, de muita potência. Eu acho que os estudos mais atuais sobre o trauma e a traumatização trazem isso de uma maneira muito bonita. Porque até então, o senso comum que a gente tinha de trauma é aquele grande evento, aquela grande coisa que impacta, que às vezes impede a pessoa de seguir na vida, né? Mas assim, o trauma, ele é da vida, né? Ele faz parte da vida, porque a vida tem essa rítmica, né? De que algo acontece, essa situação potencialmente traumática, porque não necessariamente ela vai traumatizar a gente, uma dificuldade, e meu corpo se prepara para lidar com isso, se reorganiza a partir disso e segue. Quer ver um exemplo muito simples, talvez, a hipertrofia da musculação, né? Que é isso, a gente coloca uma sobrecarga no músculo que quebra aquelas fibras, que causa aquela situação traumática, e ele precisa de mais nutrientes e descanso para se refazer. E aí tá tudo certo, ele cresce a partir disso, né? Então é isso que é o incrível, a parte bonita da magia do trauma, que ele dá essa possibilidade de transformação, de vir melhor e melhorado para lidar com essa situação. O que acontece é que, já que o trauma é da vida, ele acontece, não tem problema nenhum que ele aconteça da rítmica da vida, o problema se dá quando não tem essa reparação. O que eu quero dizer com essa reparação? Falando de humanidade, é o que a gente está falando de segurança. Segurança, confiança, conforto, no sentido de que as situações acontecem com a gente, que a gente se assusta, que a gente tem medo, e eu preciso descarregar aquilo, eu preciso do apoio. Aí falando bem da nossa biologia, o nosso sistema nervoso, né, autonômico, ele tem o simpático e o parasimpático. Resumindo porcamente, o simpático é o acelerador, que prepara o corpo, ativa para essa defesa do medo, da raiva, que eu fico preparado para lidar com aquilo, como se eu vejo um objeto aqui cilíndrico no chão, eu penso que é uma cobra, eu preparo para a reação, meu corpo ativa. Aí no momento que eu entendo que não é, aí o parasimpático vem para desacelerar isso. E geralmente quando eu percebo que não é, é muito comum a gente olha para alguém, eu procuro o vínculo com você, descarreguei, não era. Ou quando eu passo por uma situação difícil, eu ligo para você, te abraço, descarrego. Então vê como é importante esse senso de comunidade, essa sensação de segurança, que ela é física também, do conforto do lar, do conforto da voz do outro, do abraço. Então, a gente precisa pensar, a problemática se dá, já que o trauma é da vida, quando essa descarga não acontece. Quando essa descarga não acontece, é o que a gente chama de traumatização, porque essa resposta de defesa, ela fica cronificada. E aí eu começo a gerar um monte de problema no meu corpo, porque o corpo, para dar manutenção a isso, ele começa a ter uma resposta, uma sobrecarga disso, começa a inflamar alguns conceitos, então é essa descarga que a gente precisa fazer. Nem sempre a gente consegue fazer porque na vida a gente tem muitas faltas, né? Então é importante que agora que a gente esteja adulto, que a gente consiga reparar essas situações, como é o meu exemplo que eu dei mais cedo, né? Falando disso, de perceber isso, o que é que isso está me contando? Que, claro, eu sou um homem de muita autonomia na vida, mas que ter muita autonomia não significa menosprezar os vínculos. Que eu quero ter esses contatos nesses lugares de celebração. Então é preciso trazer essa segurança, esse senso de comunidade. Não sei se eu respondi, acho que foi muito além. Ficou claro? Não, ficou ótimo. E a gente vê como tudo tá no todo, né? Essa questão que você fala. Você traz toda essa parte mais científica, né? No teu falar, explicando muito bem tudo isso que a gente precisa entender. E me leva de novo pro mundinho lá da espiritualidade. Me leva de novo, né? Mundinho de ser gostoso, tá, gente? Não é mundinho de ser pequeno, não, porque tem uma força muito grande aqui dentro de todos nós. E eu acho que tá na hora da gente começar a entender isso. Eu brinco, mas eu falo muito sério que eu me tornei psicanalista, terapeuta metafísico, dentre outras coisas que eu estudei, por amor à humanidade. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho esse amor. Eu fui e sou uma pessoa muito traumatizada, né? Mas os meus traumas estão ressignificados. E eu gosto de usar essa palavra porque o que é ressignificar? Você vai passar por esse trauma, vai doer muito, você vai arrastar isso durante um tempo na sua vida. Isso vai sempre te jogar em algum ciclo de autossabotagem,
né? Porque esse trauma vivido, de repente, numa infância, numa adolescência, aquilo que você não conseguiu fazer, se ele não é tratado, como você falou, né? Se não tem essa descarga, como você disse muito bem, ele vai conduzir toda a sua vida. É quando eu digo, né? Muitas vezes digo isso nos cursos, digo isso em palestras que a gente está começando aí a colocar, que é o seguinte, gente: dor, medo, trauma. Se você seguir esse caminho, acabou para você. Deforma a alma e a alma vai deformar corpo. E eu falo que assim, por que a alma deforma o corpo? Porque é o teu centro, né? E aí a gente pega aí as questões de obesidade, várias outras coisas que a gente tem, né? No âmbito de ver aqueles corpos assim deformados, doenças, né? E eu falo muito da metafísica da saúde também. Se você for pegar a causa raiz de cada doença ali, você vai ver que tem um âmbito, tá dentro de um âmbito emocional, que teve ali uma dor, e essa dor criou um trauma, e esse trauma se enraizou, e esse trauma não foi descarregado, não foi tratado, terapeutizado, e isso começa a responder no corpo físico, sim. Eu tô amando esse nosso bate-papo aqui, no sentido de que você fala muito do corpo físico, e eu trabalho com bioenergética, né? Eu faço a dança dos orixás para destravar aí essas couraças, mexer com essa bioenergética. Gente, o que é bioenergética? É toda a energia que nós produzimos no corpo físico aqui em movimento, em manifestação. E movimento não é só dançar essas coisas, não. A gente aqui agora tem uma energia acontecendo dentro desse nosso corpo e fazendo a vida funcionar. Tudo que estamos fazendo, respirando, comendo, andando, dançando, cria essa energia de vida, que é o que alimenta essa matéria aqui. Isso já foi estudado cientificamente, eu não vou trazer aqui, né, as fotos, né? Tá lá Lowen que trouxe a questão da bioenergética, e a gente precisa usar, e a gente precisa olhar para isso. E essa questão bioenergética, ela ajuda também a vencer traumas. Você quer ver uma coisa muito gostosa que eu trouxe para minha vida? Sempre que eu tô naquele dia, sabe aquele dia que começa com M, que a gente não vai poder falar aqui, né? Falaria muito bem. Aquele dia de merda que você tá. Cara, tenta sair um pouco desse padrão e tenta colocar uma música que entre numa frequência emocional muito sua. Você vai ativar coisas muito importantes em você. Primeiro, a frequência do teu corpo. Porque música é ritmo, música é som. Então, através do som, do ritmo, você vai ativar todos esses neuro que tem aí dentro da gente, vamos falar assim, para que as pessoas entendam bem, para que todo mundo entenda. Você começou a ativar o cérebro, você começou a ativar a emoção, automaticamente, se você se entrega a essa música, pode ser em estado de relaxamento ou dançando, você vai perceber a frequência do teu corpo mudar. Você vai perceber a energia do teu corpo mudar. Automaticamente você vai começar a olhar para essa dor, para esse trauma. Eu estou usando as duas coisas porque uma coisa está ligada à outra de uma forma diferente. Dormiu, modificou. Deu outra nuance, deu outro status. Ah, Nestor, você está querendo me dizer que vai curar tudo? Não é sobre isso, porque aqui a gente não trabalha com essas promessas, né? Charlatãs. Mas a gente precisa começar a fazer algo por nós mesmos. Deu pra entender? Fez sentido pra ti? Muito, muito. E aí, nessa sua fala, pra mim, você resume uma ideia maravilhosa, justamente de que esse trauma, esse medo, essa dor, ele é muito presente, ele reivindica o seu lugar. Mas a dor, o medo, o trauma não precisa necessariamente guiar a nossa vida. O que acontece muitas vezes é isso, né? Que ele, já que ele é tão presente, a gente deixa que ele guie a nossa vida a partir disso. E o que você tá falando é não. A gente percebe que tá ali, mas eu preciso recuperar o meu poder de agência na minha vida a partir dele, né? Nesse ressignificar. Como o exemplo que eu dei. Eu fiz aquilo, escutei meu medo, ele passou? Claro que não. O medo continua ali do meu lado. Mas aí, se eu olho pra ele, eu entendo qual é a mensagem que ele tá tentando me trazer, e eu falo assim, peraí, amigão. Eu entendi o que você tá fazendo aqui. Você é presente, você tá sendo forte pra caramba. Eu entendi pra onde é que você tá me direcionando. Eu vou seguir aqui. Ele tá ali presente, ele não some. E aí eu vou seguindo naquela direção que eu entendi, que é esse processo de ressignificar, né? Que é esse dar segurança, trazer pra esse outro lugar. E à medida que eu vou fazendo isso, que eu vou restabelecendo a segurança, aí sim que o medo vai perdendo sentido, ele vai sumindo. Que é justamente isso que você falou, né? Eu entendo ali com aquela minha frequência do corpo, ao que você fala, eu volto de novo para buscar a segurança, a minha força ali. Por quê? Gente, por maior que seja a dor, por maior que seja o trauma, se você tá vivo, é porque tem uma força aí dentro de você tão capaz de lidar com ele. Porque senão você não teria sobrevivido.
Então, assim, é entender, olhar para esse ponto inflamado de dor que tá ali, reconhecer que ele existe e falar, opa, se eu tô conseguindo conviver com ele é porque tem algo aqui em mim tão forte quanto. Eu adoro quando a gente pensa que, não sei de quem me trouxe essa imagem uma vez, de que os nossos conceitos, eles são esféricos. Então, assim, eu penso sempre que a nossa maior dificuldade, o nosso desafio de vida e o nosso maior talento, eles são duas faces, dois lados de uma mesma esfera. Então, se tá aqui, é porque tem algo aqui que tá acoplado nisso tão potente quanto. Então, eu preciso voltar, reconhecer que essa dor tá aqui, escutei, mas voltar para ver o que é esse poder, essa força que tem em mim. E às vezes até para ativar e para desenvolver essa habilidade que essa força tem, eu preciso do apoio do outro. Porque um exemplo muito clássico disso é a clínica, né, terapêutica. Você fala assim, vamos trazer... Só da pessoa chegar, a gente vai para a sessão de terapia, a gente senta ali e a gente conversa com aquela pessoa. Só de conversar e eu conseguir contar o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo nesse momento, já me traz um alívio. E não é que eu não resolvi nada, mas aquela presença sintônica, empática ali, me deu um senso de segurança, entendeu? Já me deu um recurso de segurança que faz com que eu olhe para isso com um pouco mais de energia, com menos sobrecarga. Então, é essa a ideia. Eu gosto de pensar como se a dor e o medo, essas coisas que nos afligem, fossem como a água que está ali sufocando, afogando a gente. Eu preciso colocar ela em algum continente. Então, assim, eu preciso criar esse recipiente, porque eu não consigo pegar água com a mão. Mas no momento que eu consigo criar esse copo para botar essa água dentro, eu consigo manipular ela, manejar ela para um outro lugar. Talvez ela não deixe de existir, ela continue aqui nesse copo. Mas por estar contida nesse continente de segurança, eu consigo manejar ela para um lugar que me traga mais conforto e que eu consiga voltar a ter a agência, o poder de direcionar a minha própria vida. Você fala muito, essa tua fala, ela me traz uma sabedoria muito bom beber dessa fonte, né? Quando você fala disso, porque da tua forma, no teu idioma, eu falo muito disso, todos nós temos um idioma muito, muito peculiar, muito nosso. E eu acredito que esse mesmo que você use com seus, como que você chama? Pacientes, Chama analisando cliente, analisando paciente, eu não gosto cliente, desse tá. termo, não. Então, essa mesma linha que você usa com esse povo todo maravilhoso que você atende, que chega com você, que chega até você e que chega com você também, né? Porque eles vêm junto com a gente, nos procurar ali para esse colo, para esse acalanto e para esse desabafo e para esse descarrego. É aí onde eu falo, gente, terapia é pro resto da vida. Mas tem uma coisa muito importante e hoje eu quero deixar isso muito claro aqui. Terapia é pro resto da vida, mas não vai precisar doer sempre. Nem sempre você vai chegar numa sessão terapêutica lá só com dor. Muitas vezes, depois que você vai ressignificando essas dores, tirando os traumas, né, que vem aí com essas dores, a sua vida flui e você vai para as próximas etapas. Porque é coisa de inteligente, né? Acabou esse momento que muito se falava, que era coisa de doido, que era só pra maluca. Não, terapia é coisa de gente inteligente, gente que quer se conhecer. Gente da gente. Né? Mas no Brasil nem todo mundo tem condições de fazer terapia. Sim, mas existem vários caminhos para você buscar isso. Eu brinco, eu estive durante um tempo sentado, né, dentro de uma cadeira de terreiro, né, como sacerdote. E é muito engraçado que existem algumas falas nos nossos líderes espirituais aí, vamos dizer assim, colocado um modo geral, que muitas vezes é o que a periferia procura para desabafar, para descarregar, aquela coisa toda. E o Brasil ainda é uma coisa que me choca, né? Porque eu acredito que se nós tivéssemos aí essa amplitude maior de atender um pouco mais, né, a grande massa, se o Brasil tivesse esses programas, nós teríamos evoluído até como nação. E isso não é sobre política, isso é sobre humanidade. Mas, enfim, vamos ter essa pauta em algum momento, a gente vai entrar nisso, né, de como isso funciona no Brasil, mas eu não quero perder o viés dessa coisa que você falou. Gente, tá doendo, não tá fácil, busque ajuda especializada. Busque um terapeuta, busque alguém que vá conseguir realmente ajudar você a sair disso.